E estamos aí para mais um vídeo. Então vamos dar continuidade a essa anja, essa pessoa que chegou, essa cliente que ninguém suportava. E aí foi relevando, uma coisa eu aprendi. E isso Deus nos ensina, mas a gente não visualiza isso. Que a gente não troca o mal pelo mal, mas pelo bem. Muitos meus clientes, quando eu entendi isso, quando eu vim estressado, descontando a raiva, lembrando, o problema não é sobre você, é sobre o que a pessoa carrega e ela acaba descontando em você. Quando você define isso na sua mente, você sabe que não é você, não é sobre você. E aí você atende com amor, atende normal. E tenta pelo menos amenizar um pouco o problema daquela pessoa sobre aquilo ali. Então muitas vezes eu já sabia qual era o ponto do estresse dessa cliente, Anja, que é amiga que se tornou bastante. E já sabia. Então mostrava um por um, mesmo ela gritando, mas ela ameaçando, falando que se não tivesse desconto ela ia voltar, e aí ia querer o dinheiro. Mas eu sabia sobre a minha verdade, o que eu estava ali passando para ela. E eu sabia que era popular, mas eu mostrava todos os dias, agia da mesma forma, e ela agia com a mesma rancinzo que ela tinha. De brigar, gritar, falar de desconto, falar que nós era preguiçoso, falar que não fazia nada. E aí essas brincadeiras pesadas que acaba sendo chata ao decorrer do dia, né? Ao decorrer de todo dia, aquele estresse, aquela coisa. Mas eu sempre comecei a tratar muito normal ela. E aí, tipo assim, chega uma hora que o que vai vencer é o bem, onde vai vencer é o amor ali sobre aquela pessoa. E ela vai entender que não precisa mais se estressar, que ela confia no que você tá falando. Entende? E a gente foi se tornando amiga e amiga. E um dia ela me chamou pra tomar café. Eu já tinha mais um novo programa para mim fazer do que eu ficar só sendo dizendo sim para outra pessoa. Vamos dizer ser vida, não, que eu não vou tirar essa palavra, não botar nesse perfil de história que não combina. Ficar só dizendo sim para outra pessoa, porque não tinha o que fazer, era aquilo mesmo, e eu queria manter a amizade. E nessa promessa, uma café, 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 e um dia eu fui. E aí quando eu fui lá a primeira vez, a pessoa que sempre pediu pra fazer as coisas, eu falei assim, não, hoje eu vou tomar um café. Aí gostamos, tomamos café, eu falei, não, vou tomar outro café, não vou conseguir fazer aí. E aí já ficou chato, entendeu? A outra pessoa já não gostou disso, por que eu tava fazendo outra coisa, por que eu tava me divertindo, por que eu tava tendo outras amizades. E passou-se meu aniversário. Essa pessoa, essa cliente chata se tornou amiga, a gente começou mais com frequência. Eu tomar café na casa dela, ir pra casa dela, conhecer o marido dela, às vezes de domingo que eu tava de folga, eu morava sozinha. Ela me chamava, pagava almoço pra mim. Eu comecei a ter uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida, um valor assim, que eu não precisava fazer nada. Se eu não quisesse, tudo bem. Entendeu? Era diferente a visualização de valor, a questão de tipo assim, se eu não quisesse, se você quisesse estar desocupado, era a primeira minha prioridade se eu realmente queria. Pra depois falar assim, tá, vamos lá. Um cuidado, um amor, uma valorização totalmente diferente de onde eu só vazia, 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 e às vezes eu precisava e aí hoje eu não posso. E muitas vezes aconteceu isso por muito tempo. E aí, me passou meu aniversário, ninguém fez nada na farmácia. Foi um ano triste, assim, porque eu tinha mudado, né? Mudado nesse sentido de estar fazendo outra coisa, de ter outras pessoas que eu estava gostando de estar, era mais leve, não era pesado. Se eu não queria, tudo bem, se eu quisesse, estava ótimo. Mas era rolê, passeio totalmente diferente, legal do que aquilo que eu só fazia para mérito da pessoa, porque ela queria algum serviço para ela pessoalmente, entendeu? Não algo divertido. Muitas vezes eu pensava que eu estava mais sendo uma empregada do que uma amiga. Mas estava tudo certo, ela estava na minha vida. Esse era o pensamento naquele momento dessa caminhada de vida. E aí, ninguém na farmácia fez aniversário para mim. Quando eu cheguei nessa casa dessa anja amiga, cliente, ela fez um bolo com a irmã dela e tudo. E aí teve dias que eu comecei a dormir na casa dela.
E era pertinho do trabalho, eu amava, porque assim, era 5 minutos, eu não precisava 1h30 sair de casa para poder chegar ali, né? E as coisas foram mudando. Até um dia que eu ouvi dela, da boca dela, ela falou assim: Naine, onde está o seu valor? Por que que você tem que ser empregada de outra pessoa, onde você está só vazio, onde você tem que estar no ciclo de amizade, onde só você está vazando? E cadê o seu? Cadê o seu valor sobre você? Cadê a pessoa também se esforçar um pouco sobre você? Nesse dia caiu a ficha. E foi nesse meu aniversário que ela fez um bolo incrível. Sempre era muito incrível, eu me sentia muito amada, querida, valorizada, entende? E, e aí eu comecei a dizer não pro outro lado. Só que aí, filho, quando você descobre o outro lado de bom, que você pode dizer não, mais uma vez a casa caiu, mais uma vez o mundo caiu por a casa abaixo. Não foi nada bom essa tomada de decisão. Foi dias, meses de atormento, de palavras, novamente o ciclo se repetiu. Estarei contando no próximo vídeo. Estamos juntos.